aula 21, estamos na aliança da lei, última aula dentro desse tema, a aliança da lei. Continuamos na aliança do Antigo Testamento, lembrando, há uma aliança só, a antiga aliança, mas nós já vimos a aliança da promessa, né? Esse momento da aliança do Antigo Testamento na aliança da promessa, que foi feita lá, Abraão percorreu todos os patriarcas e Israel até a saída do Egito. A aliança da lei que foi feita com o povo israelita na entrega da lei no Monte Sinai, e vai então até o primeiro rei, chamado Reino Unido de Israel, que é Saul. A próxima aliança é a aliança com Davi, ou a aliança davídica, ou a aliança do reino, aula seguinte. Então nós vimos dentro da aliança da lei, nas últimas aulas, que Israel já está na terra de Canaã, já conquistou a terra prometida, o povo já está ali acomodado, mas aquela tendência dos israelitas, desde o tempo da liderança de Moisés, e que continuou, mesmo sob a liderança de Josué, do povo ir para a idolatria, de viver um sincretismo religioso, não abandonar a fé em Javé, manter os ritos, não vou falar manter a verdadeira fé, manter os ritos, mas misturar esses rituais com rituais dos cultos a Baal e a outros deuses da terra de Canaã, né? Claro, ídolos, né? Deuses aqui com D minúsculo no sentido de falsos deuses, mas que no entendimento deles eram deuses. Então essa tendência continuou e aumentou ainda mais depois que Moisés morreu, Josué morreu, e o povo então agora começou a prosperar, porque a terra prometida, ela era uma terra realmente próspera, e o povo prosperou de fato, né? E Deus então, cuidando do seu povo, isso que a gente precisa entender, Deus cuidando do seu povo, Ele levantou os juízes, e a gente já viu, né, a atuação dos juízes nas últimas aulas, vários dos juízes, momentâneos, para casos circunstanciais, e mais ou menos num período de 250 anos, e claro que esse tempo é debatido, mas vamos jogar aqui de 200 a 250 anos, Israel ficou aí debaixo da condição desses juízes, do aparecimento desses juízes, claro, aparecimento que vinha da parte de Deus. A aula passada nós vimos sobre o último juiz, o último deles, Samuel, ele faz a transição entre o período dos juízes, o período em que Israel tinha que se entender e viver como teocracia, em que ele não precisava de um líder nacional, que ele precisava apenas entender que se todos se sujeitassem à palavra de Deus, aos termos da aliança, e os termos da aliança eram da parte de Deus promessa de cuidado, de proteção, de sustento, de provisão, e da parte do povo obediência às leis, aos mandamentos, fidelidade total a Deus, ou seja, nenhum outro Deus, Deus, o único Deus. Se o povo se ativesse à fidelidade ou aos termos da aliança, a teocracia iria funcionar. Mas a teocracia não funcionou, não porque Deus não soube governar, não porque havia falhas na aliança, mas porque o povo com essa tendência rebelde, né? Vamos falar assim, se a vida cristã não está funcionando, se a vida cristã não está dando certo para alguém, não é porque os ensinos de Cristo, a vida de Cristo, a obra de Cristo, ou a palavra
de Cristo, e a palavra apostólica é falha, ou até mesmo que a igreja é falha. Eu falo igreja no sentido corpo de Cristo, igreja invisível. Não, o problema está no cristão, porque nós também estamos debaixo de uma aliança agora, e a nova aliança ela tem termos, né? Os termos da aliança é Jesus, eu salvo, eu justifico, né? Eu regenero, eu dou o Espírito Santo, e sustento, protejo, guardo, mas existe o nosso termo, porque Deus, Ele nos dá a condição de ser povo de Deus, e como povo de Deus, Deus nos conduz na nova vida para os frutos do Espírito, para a prática das obras que glorificam o nome de Deus. Mas se nessa condução nós damos preferências ao pecado, ao mundo, a vida cristã também vai ser falha, mas a falha está em nós, né? Isso que estava acontecendo, e o povo então entende o seguinte, sabe como é que vai resolver o negócio? Nós não estamos conseguindo, esse negócio de teocracia não está dando certo, e as nações aqui ao redor, elas têm paz, né? Porque elas têm um exército, elas têm um rei que lidera o exército, um rei que sai nas batalhas. O que a gente quer é o seguinte, a gente quer bênção material, e bênção material é não ter guerra, né? Então veja, a preocupação do povo não era a bênção espiritual. Nós não queremos guerra, não queremos estar em guerra, nós queremos ter proteção. Quem pode nos proteger é um exército, quem pode liderar um exército é um rei. Se a gente tiver um rei, a gente tem um exército, a gente sabe que isso vai custar. Depois você estuda os primeiros capítulos de Samuel, e você vai ver que Samuel alerta o povo, vocês querem um rei? O rei vai custar para vocês, né? Por exemplo, a gente tem um governo estadual, municipal, federal, e isso custa. No Brasil custa muito, porque no Brasil existe uma má gestão, existe corrupção, né? Isso custa muito, e ia custar também para eles. Porque você quer ter um rei, o rei tem que ter, o rei não vai trabalhar, plantar, né? Eu vou ser rei das 6 da tarde às 8 da noite, porque até às 6 da tarde eu tenho família, eu tenho que ir lá trabalhar no campo, né? O rei vai só administrar, alguém vai ter que dar comida para ele, roupa para ele, né? E não pode ser qualquer coisa, ele é o representante do país, então ele tem que ser bem tratado, né? E outra coisa, um rei precisa ter de um exército, são milhares de pessoas comendo, não é isso? Quem é que vai sustentar esse povo? Quem é que vai dar comida, espada, escudo, tratar dos cavalos, com a comida dos cavalos, né, que era um dos instrumentos? São vocês, isso vai custar. Não, mas a gente prefere pagar, olha que negócio, né? A gente prefere pagar para ter a coisa pronta. É como acontece hoje, gente, é impressionante a similaridade, porque hoje tem muita gente que está preferindo pagar a bênção de Deus, do que ter uma vida santa, nos termos da aliança, e a bênção vir verdadeiramente. Não é mais fácil pagar? É mais fácil você entrar numa igreja e pagar pela bênção, e continuar vivendo da mesma maneira, do que você entender, não, eu preciso mudar a minha vida, eu tenho que ser a nova pessoa que Jesus me tornou, eu tenho que me esforçar nesse sentido. Nós somos muito trabalhoso, né? Isso dá muito trabalho, porque ser cristão requer esforço, Jesus mesmo falou isso, né? Do esforço necessário para a vida eterna, não que a gente vai merecer a vida eterna pelos nossos esforços, mas ele está dizendo que os que realmente, né, estão caminhando para a vida eterna, entenderam que esse caminhar, que já está garantido, ele é um caminhar que requer compromisso, que requer esforço, que requer dedicação.
Exatamente, né? Que nos é possível porque nós temos o Espírito Santo, mas também nos é possível porque nós temos o entendimento e a vontade para isso, né? Muito bem, então o povo disse para Samuel: não, vamos pelo caminho mais fácil, vamos pelo caminho das outras nações. E aí, estudando o livro de Samuel, você vai ver como isso entristeceu a Deus, e como isso entristeceu Samuel, mas Deus é misericordioso, né? E um rei então foi ali colocado. Então nós entramos agora no período da monarquia. Esse período da monarquia, ele vai aí alguns séculos, e são vários os reis, e essa monarquia ela começa, né, com o primeiro rei, que é Saul. Os próprios filhos de Samuel não seriam aceitos como seus sucessores, nem poderiam assumir o cargo de rei. Capítulo 8, de 1 a 3, nós já vimos isso na aula passada sobre a vida de Samuel, né? Ele foi um grande homem de Deus, mas ele não sei se o termo conseguiu, né? Porque o texto bíblico ele não traz detalhes sobre como Samuel foi como pai, né? O texto mostra Samuel como sacerdote, como juiz, como profeta, e traz essa informação, que os filhos dele não tinham condições, eles não estavam aptos, né, a assumir essa função de rei. Então Samuel, sob a direção de Deus, ungiu Saul como rei de Israel. Capítulos 9 e capítulos 10, eles vão então tratar isso aí, né? A gente não vai ler os 2 capítulos aqui, lembrando que o propósito do curso é para que você depois possa ler e entender, né? Ou te ajudar a entender ou extrair mais coisas do texto. Então capítulos 9 e 10 é a unção de Saul. Veja, ele foi ungido por Samuel e pela vontade de Deus. Então, apesar do povo, né, tá teimando por um caminho que não era de Deus, o povo era de Deus. Deus tinha o termo da aliança era o do cuidado de Deus com aquele povo. Então, uma coisa que esses capítulos 9 e 10 traz, é que esse rei, ele não foi o rei que foi escolhido por Deus, embora Deus disse para Moisés: vai lá, unge, é Saul, né? Mas a preferência por esse, por que Saul? Porque ele é aquele rei de acordo com aquele propósito humano, material, somente horizontal do povo israelita, né? O povo queria um grande líder, um homem que marcasse presença, que fosse um líder de exército. Ou seja, o povo queria uma monarquia igual os vizinhos tinham, um rei que fosse igual ao rei dos povos vizinhos, e Saul é o cara que se encaixava. Então vai, né? É o Saul. Então Saul era o tipo de homem segundo as inclinações do povo israelita. Era jovem, boa aparência, valente e popular, né? Hoje em dia, se você tiver essas 4 características, você certamente será alguém de sucesso do mercado de trabalho, não é isso? Talvez na mídia, mas é por aí. Até hoje, então as coisas não mudaram tanto assim, né? Jovem, boa aparência, valente, popular. Também patriota e bom guerreiro. Importante porque ele não seria aquele rei que ficaria atrás de uma escrivaninha, só assinando os documentos, reunindo o conselho, né? Administrando ali, ó gente, eu não sei nem pegar na espada, o negócio meio é caneta, né? Não, eles queriam um rei
que pudesse chamar o povo para a guerra e ir na frente e lutar com o povo. E nesse sentido, o Saul, né, ele fez. E aparentemente teve uma experiência espiritual inicial e genuína. Eu coloquei aparentemente porque há discussão, né? Tem gente que entende que foi uma experiência verdadeira. Esse trecho que nós lemos aqui do capítulo 10, do 1 a 8, depois se você continuar do 9 em diante, a gente lê ali que Saul, ele teve uma renovação espiritual, né? Ele teve uma experiência com Deus, uma experiência de fé. Agora existe aquela discussão se foi verdadeira, não foi verdadeira, né? Bom, aí vai muito da interpretação. O fato que a experiência inicial, por mais que tenha sido verdadeira, ela só foi inicial, ela não foi a final. E como os antigos costumam dizer, o que conta não é o começo, mas é o fim, não é? Não é o início, mas é o fim. Isso vale para vida profissional, para amizade, para casamento, para vida cristã. Quantas e quantas pessoas que eu já conheci, eu acho que vocês também, de que que começaram a vida cristã e começaram até meio animado, né? Ou de fato dando mostras, esse realmente passou por uma experiência de conversão, e hoje a gente sabe que está, né? E esse pós-pandemia vai trazer muito isso à tona, né? Porque como vai ser a igreja a partir, né? Vamos imaginar que dê tudo certo, o povo seja vacinado, que as vacinas consigam trazer essa pandemia para um nível de aceitável para volta da normalidade. Não que o vírus, né? O vírus a Covid e o vírus vá terminar esse ano, né? Eu fui ao médico essa semana, não por doença, como é que chama? Preventivo. Aquele preventivo que eu faço anual, e o próprio médico falou que nós vamos lidar com esse vírus até o final do ano que vem, né? Quer dizer, previsão dele como médico, né? Que sou eu para ir contra. Mas vamos imaginar que a partir de janeiro de 2022 a gente possa ajeitar, a igreja pode encher 100%, a gente pode fazer evento, a gente pode fazer reunião com pessoas, né? Pode voltar a abraçar de novo, porque a gente não está fazendo mais isso, né? Vamos imaginar alguma coisa assim. A igreja, muitas igrejas vão perceber que parte daquele grupo de 2020, final de 2019, início de 2020, não voltou. Será que vão voltar? Talvez com o tempo. E a gente crê, né, que os verdadeiros voltam, né, a perseverança dos santos, mas muitos talvez não voltem mais. E prefiram continuar com a religião online. A religião online, hoje, ela está muito fácil, né? Muito cômodo. Então Saul começou bem. Isso que é importante a gente entender. Porque Deus não impediu que o rei escolhido fosse segundo o coração dos homens, né, o Saul, não segundo o seu. Depois a gente vai ver que Davi, né, Davi sim foi alguém que Deus falou, esse aqui é esse que eu escolho. Saul foi escolhido pelo povo. Embora Deus referendou, embora Deus chancelou ali a escolha, mas foi o povo que viu o agrado, né, em Saul. Mas por que Deus não impediu? Então, para Deus mostrar ao povo o quê? Primeiro, o coração humano pode se contentar com coisas que não agradam a Deus. O povo ficou feliz com Saul,
Até Saul ficou feliz com ele mesmo, não é? Veja bem, nem tudo que nos agrada, nem tudo que agrada aos nossos olhares, nem tudo que é segundo as nossas concepções, de fato agradam a Deus. Há uma diferença. É claro que quando nós somos cheios do Espírito Santo, o que vai nos agradar é aquilo que agrada a Deus. Por isso que é chamado de fruto do Espírito e não frutos do Espírito. Quando você tem um coração cheio do Espírito do Senhor, você não vai ser parcialmente frutífero, você vai ser totalmente frutífero. De uma árvore só vem um tipo de fruto. Se você é cheio do Espírito, você só pode frutificar um fruto, que é o fruto do Espírito. E ele tem várias facetas. É a paz, é a benignidade, é o amor, é a fé. E a gente tem que entender que aquela lista de 9 ali não é a completa, né? Há muitas mais chamadas virtudes teologais, né? Ou virtudes espirituais, que estão presentes na vida do cristão, né? Então o povo se agradou com o Saul. Isso não significa que Deus também se agradou com aquilo. Segundo, porque Deus é misericordioso e que iria ajudá-los e protegê-los apesar da insistência pela monarquia. Você estudando ali os primeiros capítulos de Samuel, você vê que Samuel, apesar do povo ter optado pela monarquia, escolhido Saul porque era bonito, porque era guerreiro, porque era parecido com os reis dos povos vizinhos, Deus vai dizer: olha, o negócio é o seguinte, não é isso que me agrada, mas se vocês forem obedientes, se esse rei for fiel, se você, Saul, for fiel aos termos da aliança, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Então veja a misericórdia de Deus, porque mesmo a gente tendo um coração imperfeito, se a gente se coloca aos cuidados de Deus, à direção de Deus, Ele nos abençoa, sabe? Em terceiro, Israel até poderia ter um rei, se assim o quisesse, mas que a monarquia só poderia ser uma bênção se o povo e o seu rei, pela obediência, buscasse agradar a Deus e não aos desejos de seus próprios corações. Acabei de explicar isso aí, né? Então, esses motivos levaram Deus a dizer para Samuel: Samuel, pode ir lá ungir, é o Saul, pode ir lá ungir, né? Então Samuel, ele não fez nada contra a vontade de Deus, e Saul não foi um rei contra a vontade de Deus, não foi do agrado, mas não foi contra a vontade de Deus. Esse aí é o quadro histórico. Saul, ele começa a reinar aproximadamente no ano 1000 antes de Cristo. Fica meio fácil de guardar. Abraão, ele tem o seu chamado aproximadamente no ano 2000. Então, de 2000 antes de Cristo a 1000 antes de Cristo, nós temos o período dos patriarcas, de Israel no Egito, do êxodo, Israel no deserto da conquista e do período dos juízes. Então, todo esse período que vai do Gênesis 12 até 1 Samuel capítulo 10, ele demora aproximadamente 1000 anos, ok? Então, olhando assim, parece que uma coisa atrás da outra, né? Não é bem assim. 1000 anos de Abraão, nós estamos aqui há 1000 anos do chamado de Abraão, né? Depois já vem Davi, né? Salomão. Esse período aqui é o período do Reino Unido de Israel, que durou mais ou menos 90 anos, mais ou menos. Tá? Então, durante mais ou menos 90 anos,
de 90 a 100 anos. Nós temos o período que vai de Saul até Salomão, aí depois vem a divisão do reino, né, que a gente tem visto algumas coisas de domingo à noite. Nesse período desses 3 reis, Saul, Davi e Salomão, nós tivemos alguns profetas, né? Samuel, que além de acumular o papel de sacerdote e juiz, também de profeta. Gade, Natã, Aías e Ido. Gade, Natã, Aías e Ido. Esses 4 profetas, eles aparecem aí no período de Davi e Salomão, mas não existem livros, né? Então nós não temos um livro do profeta Gade, nós não temos um livro do profeta Natã, como temos, por exemplo, do profeta Isaías, Jeremias, né? Então a gente tem que entender que já nós entendemos que além dos profetas que tem os livros nas escrituras, nós temos outros que estão mencionados aqui, que nós não temos livros, e certamente nós temos outros que nem aparecem aqui no texto bíblico, né? Também, né? Então mostra que apesar do povo estar sempre caminhando para o caminho, né, contrário à vontade de Deus, Deus sempre está levantando pessoas, Deus sempre está levantando pessoas para chamar o povo, para exortar o povo, sempre tem aquele remanescente fiel, ok? Então esse é o período, a gente não vai conseguir entender ele, mas não está acontecendo nada de muito especial aqui também nos povos vizinhos aqui, ok? Eu peguei essa figura de um site de um doutor aí do judaísmo, né? Então achei bacana, é a árvore genealógica de Saul. Então Saul foi filho de Quis, o Quis teve um irmão chamado Ner, e esse Ner teve um filho chamado Abner. Então quando você estudar aí os textos de Saul, você vai ver que esse chefe do exército do Saul, Abner, era primo dele, tá? E Saul teve com essa Ainoã, né, vários filhos. O que mais destaca ou aparece aí é o Jonatas, que foi um grande amigo de Davi. Então na história de Davi você vai ver bastante menções a Jonatas. O Isbosete também aparece, Mefibosete aparece também, né? Mas esses são os filhos. Veja que os textos bíblicos que eles aparecem, é facinho encontrar no Google essa imagem aí, né? Inclusive com os nomes deles no hebraico, interessante. 2 filhas, Merabe e Mical. Mical é aquela que casou-se com Davi, né? Davi matou Golias, e uma das suas recompensas foi, né, casar-se com Mical. Então essa é a genealogia de Saul. Lembrando que nenhum filho de Saul o sucedeu como rei, né? Como seria de se esperar, também Saul, e a gente vai ver o porquê, não deu continuidade, não teve continuidade. Bom, o texto vai falar que Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Então, essa palavra arrepender-se, que aparece em algumas ocasiões, o que ela significa? Né? Uma palavra hebraica que significa, nesse contexto, lamentar-se. 1 Samuel 15, versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Então 2 coisas aqui, 3 coisas. Primeiro, o Saul não foi
fiel aos termos da aliança. Apesar de tudo que Deus fez por ele, não foi. Segundo, o sentimento de Deus, como o texto personifica a Deus aqui, os sentimentos de Deus, colocam em Deus um sentimento que a gente entende bem, que é a tristeza. A tristeza. Então Deus não se arrependeu porque ele errou, porque Deus não erra, mas é nesse sentido da tristeza de ver como que Saul, que recebeu tudo de Deus para dar certo, e não foi. E uma terceira coisa interessante é que a tristeza de Deus foi sentida por Samuel também. Samuel também se entristeceu. Quando Deus fala para ele, estou profundamente entristecido com Saul, diz o texto que Samuel também se abateu muito, passou a noite toda, ali chorando também. Mais uma vez, quando nós somos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito, em comunhão com Deus, os nossos frutos, ou o nosso fruto é o fruto do Espírito, o que agrada a Deus nos agrada, o que entristece a Deus nos entristece. Eu estou lendo um livro de Lutero, e eu até, quem sabe, eu faço um sermão sobre um sermão de Lutero, o rei Frederico, o príncipe eleitor Frederico, ficou doente, e ele era um cara importante na vida de Lutero, porque ele dava um respaldo político para que Lutero pudesse falar abertamente, e ele ficou doente. Então o povo, Lutero, escreve alguma coisa para o rei, diz alguma coisa sobre a situação desse homem. E aí ele se pôs a escrever. Lutero era muito acadêmico, então ele se punha a escrever. Ele escreveu um texto que foi muito, muito divulgado no seu tempo, e ele começa o texto falando o seguinte: maior tristeza e maior sofrimento a gente tem que ter, não quando o corpo está doente, mas pelo pecado que está presente em nós. E ele vai falar o seguinte: na graça de Deus nós não sentimos toda a tristeza que deveríamos sentir por causa do pecado, porque se nós nos entristecêssemos de fato, como deveríamos nos entristecer, por causa do pecado nós não suportaremos, nós não iríamos suportar tal tristeza. O pecado é o pior sofrimento, é a pior dor que alguém poderia sentir, mas Deus, ainda nos agracia, põe esse limite. E realmente, como que as pessoas se incomodam pouco com o pecado, como que o pecado afeta poucas pessoas, como que elas conseguem viver bem com isso. E o Saul estava bem, mas Deus diz: olha, eu não, Samuel, eu estou mal, eu não estou bem, porque Saul, ele me deixou de me seguir. E o Samuel sentiu isso também, Por que Saul trouxe tanta tristeza a Deus? Porque ele se mostrou uma pessoa e um rei insensato. Então 1 Samuel 13:13 é uma palavra-chave para entender aqui o declínio de Saul, 13:13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Por que não foi para frente o reinado de Saul e depois para os seus filhos? Porque ele foi nécio. O nécio é a pessoa sem sabedoria, e a sabedoria tem como fonte a palavra de Deus, o temor de Deus, a obediência à palavra de Deus. Então, Saul enveredou por esse caminho,
e aconteceu o que aconteceu. Então, o declínio de Saul, estudando esses capítulos, a gente vê que era uma pessoa de temperamento muito instável. Então Saul tinha uns ataques de raiva lá. Sua falta de sucesso com os filisteus o levaram a sentir ciúmes e amargura de seu filho Jonatas e de Davi. Então ele não conseguiu lidar bem com essa amizade, com o sucesso, Davi, quando tinha sucesso, ou o mesmo filho dele, ele não conseguia lidar com isso. Então um homem realmente problemático. Ele se tornou infiel ao Senhor, ele usurpou uma prerrogativa sacerdotal. Então capítulo 13 mostra que Samuel começou a demorar para chegar, e ele mesmo foi lá e sacrificou, quer dizer, já sou rei, eu posso ser sacerdote também. Ele não destruiu os amalequitas, que era uma ordem de Deus. Ele consultou uma médium, capítulo 28, esse é um texto também, que mostra um homem que deveria ser fiel à lei, e consultar mortos era algo extremamente proibido nas escrituras. Por fim, foi rejeitado por Deus como rei sobre Israel. Capítulo 15, versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele já te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então, esse versículo marca o fim de Saul. Próxima aula a gente passa para o rei Davi, e no rei Davi nós vamos entrar na aliança do reino, a aliança davídica, a aliança de Davi.